Uma das primeiras frases que existe dentro desse evangelho é: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Quando se apresenta essa questão do buscai e achareis, a gente às vezes pode sair distraidamente numa interpretação de que é só preciso a gente buscar, que qualquer coisa que a gente pedir vai ser dado, que qualquer coisa que a gente quiser vai ser nos fornecido, porque nós queremos e como Deus é Pai, Ele vai nos fornecer. Na leitura do trecho bíblico, quando ele fala isso, ele explica inclusive o seguinte, que nós que somos maus, se nós que somos maus, seríamos incapazes de, uma vez que um filho nosso solicitando um pedaço de pão, nós não conseguiríamos dar pedra para ele, certo? O filho da gente chega e fala assim: pai, quero um pedaço de pão. Você fala: não, eu vou te dar uma pedra. Se vira com a pedra. Pai, eu estou com fome, eu quero comer alguma coisa. Você vai ajudar ele naquilo que ele precisa. E quando existe essa interpretação, a gente pode ir para o lado errado, que é de um Deus somente generoso, somente um Deus que é um Deus que dá as coisas para nós e que ele abstrai toda parte, ele esquece toda parte da sua justiça. A gente tem que sempre lembrar que Deus é bom, mas é justo. Mas é bom, mas é justo. Essas duas características, elas andam lado a lado. E quando eu leio: buscai e achareis, pedi e se vos dará, batei e se vos abrirá a porta, eu posso entender que basta que eu peça, ou que basta que eu queira, ou que basta que eu bata a porta, que ela se abrirá. No entanto, existe uma ação na frase para uma reação. É preciso buscar para achar. Necessariamente eu preciso buscar alguma coisa para achar alguma coisa. Eu preciso da atitude, do ato de pedir para receber aquilo que eu estou pedindo. Eu preciso da atitude, do ato de ir lá e bater a porta para que ela se abra para mim. Então, antes de eu ser atendido naquilo que eu estou pedindo, naquilo que eu estou buscando, naquilo que eu estou almejando, isso implica necessariamente uma ação da nossa parte. Implica que a gente tenha que ter uma atitude em relação àquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. É necessário que a gente inicie o processo, é necessário que a gente tenha uma atitude para que a gente possa ser merecedor daquilo que nós vamos receber. A justiça divina, ela não trabalha de outra forma a não ser por meritocracia. Eu preciso ter o merecimento. Eu posso desejar com o fundo da minha alma todas as melhores coisas. Eu posso desejar do fundo da minha alma tudo aquilo que eu acho que é o correto, que é o justo. Mas se eu não tiver o merecimento para receber aquilo, dificilmente eu vou ser atendido nas minhas solicitações. Então é necessário que a gente se ajude. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo vem tratar desse tema, ele sai do aspecto puramente religioso, moral, e ele parte para o aspecto prático da coisa. Ele começa explicando esse texto para nós lá nos primórdios, lá no começo, porque ele se remete à lei do trabalho. Para poder fazer toda a explicação de que é necessário se envolver, se engajar na própria causa, ele começa falando da lei do trabalho. Ele começa explicando para nós que lá nos primórdios, no início da humanidade, nós éramos muito mais próximos dos animais. E nós utilizávamos muito mais dos nossos instintos do que da nossa inteligência. E aí o que acontece? A gente tem que necessariamente voltar um pouquinho no tempo e fazer algumas avaliações do nosso processo evolutivo para poder entender o texto de hoje. O que acontece? Dentro do nosso processo de evolução, a gente percebe que o homem,
ele tem desde muito cedo, desde o princípio, uma busca por uma condição melhor. Lógico que lá, quando nós éramos homens ainda das cavernas, nós nos preocupávamos exclusivamente com a nossa alimentação. A nossa única preocupação era a defesa, era se cuidar para que nada te fizesse mal e cuidar da sua alimentação e sobreviver, subsistir. Você estava ali se mantendo vivo, como um animal faz, puramente por instinto. E muitas das coisas que nós fazíamos, muitas das reações que nós tínhamos até então, eram reações instintivas, ou seja, de um animal. No entanto, nós temos algo de diferente dos animais. E aí, com esse algo de diferente dos animais, nós passamos a buscar coisas melhores para nós. Nós vamos aprendendo com as coisas que nós íamos vivenciando. Nós íamos observando as coisas que estavam acontecendo e a gente ia aprendendo com aquilo. A nossa experiência fazia com que a gente evoluísse. E a gente começou a desenvolver mais essa inteligência. Em tempos mais difíceis, a mulher ou a fêmea, na época, prestava atenção nos outros animais, como é que eles se alimentavam, que tipo de fruto o passarinho comia e não morria. E ela começa a desenvolver a observação daquilo que cercava ela, e ela começa a fazer esse desenvolvimento. E com o tempo, com longos passos, com períodos longos de reencarnação, que a gente já vai falar disso aqui, a gente foi evoluindo e foi melhorando e foi evoluindo e o ser humano chegou à situação que está. A necessidade do trabalho é uma coisa que nós trazemos no espírito. Mas de onde que vem isso? Quando nós estudamos aqui, nós já falamos sobre isso aqui, sobre a questão da evolução do planeta, sobre o mundo de regeneração, que nós estamos atualmente num planeta de provas e expiações e que nós estamos indo para um mundo de regeneração. E assim, isso acontece em todos os outros planetas, né? Todo lugar onde existe a vida, essa vida está em evolução, ela está caminhando. Todos os habitantes de todos os planetas estão em evolução, estão em aprendizado, na sua respectiva escola onde eles residem. E aí o que acontece? Em determinado momento, a gente pode evoluir mais. A gente pode estudar muito, ser muito dedicado, colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda, né? Que a gente faz isso muito bem, né? E aí o que acontece? A gente caminha um pouquinho, uma velocidade um pouquinho além da velocidade que o nosso planeta está. Ou a gente pode ficar aqui e ajudar aqueles que estão conosco, ou, eventualmente, a gente pode ser levado para um planeta que esteja na condição nossa de evolução. Mas pode acontecer da gente caminhar junto com o planeta. E uma vez caminhando junto com a média da população do planeta, o planeta vai evoluindo no seu tempo, e a gente caminhando nessa mesma velocidade, a gente se mantém nesse planeta, que é o que está previsto agora aí para os... Nós estamos numa fase de transição planetária, né? Tem um livro do Divaldo que explica muito bem isso, do Manuel Filomeno de Miranda, e ele fala, se chama transição planetária, e ele explica esse processo de evolução. Então, a Terra está passando por esse processo de evolução, que deve se completar aí pelos próximos anos, uma coisa demorada, não é uma coisa que daqui 20 anos, daqui 50 anos vai estar concluída, mas estamos nesse processo, ok? E aqueles que não acompanharem a Terra? Para onde esses espíritos vão? Eles não podem permanecer aqui, porque a Terra caminhou, e eu me mantive teimoso, eu me mantive relutante diante daquilo que eu estou recebendo, eu mantive toda a minha teimosia diante daquilo que Jesus veio apresentar para nós como sendo o caminho, a verdade e a vida, a nossa luz, a nossa salvação. Eu me mantive resistência em relação a tudo isso. Eu preferi as minhas coisas. E aí não caminhei nesse sentido. O planeta subiu de evolução, melhorou, e eu nesse momento sou um retardatário. O que vai acontecer? A providência divina aproveita
dessa evolução que eu tive até então, desse caminhar que eu tive até então, e isso não pode ser desprezado. Isso precisa ser aproveitado pela espiritualidade, que é muito mais avançada do que nós, muito mais inteligente, muito mais experienciada do que nós. Eventualmente, alguns dos espíritos que estão encarnados hoje na Terra, em algum momento ali na frente, não poderão mais reencarnar na própria Terra. Serão levados para mundos mais primitivos, onde a sua forma de viver será tido como exemplo de bondade. A vida é tão mais rudimentar nesses lugares, que esses espíritos, uma vez colocados lá, eles impulsionarão a evolução desse planeta e das pessoas que estão dentro daquele planeta. Nós mesmos, a Terra, passou por esse processo. Quem aqui já ouviu falar dos exilados de Capela? No início do processo evolutivo, nesse ciclo de processo evolutivo nosso, num período lá no início, o planeta de Capela passava por um processo como esse, um processo de evolução. E alguns daqueles espíritos, ou milhares daqueles espíritos, foram trazidos para o nosso planeta, porque eles não estavam em condições de acompanhar a evolução daquele momento. E eles foram trazidos para cá. Pesquisem depois na internet, pesquisem lá e vejam, exilados de Capela. Para esses espíritos, eles caíram. Concorda? Eles caíram. Eles não foram diminuídos, mas na cabeça de quem está aqui, caiu. Foi para a segunda divisão, né? Foi rebaixado. Na cabeça deles houve esse rebaixamento. No entanto, quando eles chegaram aqui no nosso planeta, você imagina um espírito que tenha todas as coisas que nós temos. Acesso a todas essas informações que nós estamos. Eu acabei de falar, nós estamos passando exatamente por esse processo. E aí eu reluto a tudo isso. Eu digo que não, porque eu estou mais apegado às coisas materiais do que às coisas que são as coisas morais. Eu estou mais apegado às coisas que não têm valor, às coisas que eu não posso levar comigo, do que às coisas que têm valor e às coisas que efetivamente eu levarei comigo, para onde eu for. E aí, acostumado com esse tipo de vida que nós temos aqui, você imagina um dia nós desencarnarmos, adormecermos, e um dia nós acordarmos dentro de um corpo de um ser primata, que não consegue falar, porque não tem língua, não consegue se expressar, porque tem todas as limitações da condição, é quase um animal, né? Um animal irracional, está reagindo muito mais por instintos do que por toda a experiência e conhecimento que aquele espírito tem, mas alguma coisa dentro daquele espírito impulsiona esse espírito, porque ele sabe que ele precisa buscar alguma coisa de melhor. Alguma coisa no seu íntimo aponta para uma direção que não é a do comodismo. Alguma coisa dentro dele mostra que ele precisa buscar um lugar para morar, que ele precisa aperfeiçoar coisas para utilizar como ferramenta, como instrumento de caça. Algumas coisas começam a mostrar para ele que ele precisa guardar o seu alimento para que ele tenha condições de sobreviver mais tempo quando está frio ou quando está sem alimento, tal tipo de fruto ou qualquer tipo de legume ou de raiz ou alguma coisa nesse sentido. Ele começa a desenvolver essas coisas. E da onde que vem isso? Vem da experiência que o espírito tem. O processo de evolução da gente, ele é um processo muito inteligente. Ele é um processo muito bem cuidado, muito bem assessorado pela própria espiritualidade. E aquilo que, dependendo num determinado momento, aquelas pessoas mais violentas que nós vimos hoje no nosso planeta, aquelas pessoas que têm a questão moral muito rebaixada ainda, aquelas pessoas que têm todos os tipos de desvios de conduta, todos os tipos de excessos, todos os tipos de vícios, essas pessoas que ainda estão muito nesse processo de evolução da sua moral,
mas que está longe, esses irmãos, esses espíritos, eles podem ser tidos como exemplo de bondade. Eles podem ser aproveitados para impulsionar a evolução em outros lugares. Gente, isso aconteceu no nosso planeta. E isso acontece em todos os outros lugares. Então, esse impulso de tentar transformar, de buscar algo melhor, de desenvolver em determinado momento a nossa ciência, de desenvolver a nossa inteligência, é um processo evolutivo. Primeiro a gente vai conseguir desenvolver a nossa inteligência através do trabalho. Então é trabalhando, é realizando, que a gente encontra as dificuldades, e encontrando as dificuldades naquele labor, a gente vai buscar formas de fazer aquela mesma atividade de um jeito menos traumático, de um jeito que exerça menos esforço. A gente continua fazendo isso. A gente continua fazendo isso agora em passos largos, porque agora a gente aprendeu como é que faz. A nossa inteligência está muito mais apurada, está muito mais aberta para o desenvolvimento dessas coisas novas. E muitas dessas coisas novas que nós trazemos são cópias mal feitas daquilo que nós já vimos no plano espiritual, antes de vir para essa vida. Então, tudo muito programado. Só que lá no princípio, é necessário fazer esse desenvolvimento. Então, primeiro eu tenho que trabalhar, esse instinto de começar a perceber que estão me faltando as coisas, eu preciso trabalhar, eu preciso me organizar. Aí aquele trabalho começa a me tomar muito tempo, eu começo a desenvolver coisas para facilitar meu trabalho. Assim vai nascendo naturalmente uma ciência ainda muito tímida. Essa mesma ciência vai me impulsionar a fazer mais coisas, porque a gente funciona dessa forma. Eu vou lá e faço uma coisa que não dá resultado. O que eu faço quando eu faço uma coisa que não dá resultado? Eu abandono ela. Só que eu tive uma ideia de uma coisa que vai facilitar a minha vida. E eu vou lá e faço aquilo que vai facilitar a minha vida e ela facilita a minha vida. O que vai acontecer? Eu vou usar aquilo como prática. E vou começar a aproveitar essa mesma experiência para aplicar isso em outras coisas da minha vida. Então, com o desenvolvimento da ciência, cada vez mais nós vamos sendo estimulados a desenvolver mais coisas. E com esse desenvolvimento, naturalmente, nós também vamos desenvolvendo mais a nossa inteligência, porque a gente passa a exercitar, a explorar, a usar o nosso cérebro. E uma vez trabalhando com ele, o que vai acontecer? A gente vai desenvolver mais a nossa inteligência. Tudo isso dentro de um processo de evolução. Quanto mais a gente desenvolve a nossa inteligência, a gente começa a perceber coisas que começam a não fazer mais muito sentido. Opa, peraí, eu sou um homem inteligente. Eu sou uma mulher inteligente. Olha, eu estou fazendo isso aqui está me fazendo mal. A minha inteligência, eu gosto disso aqui, mas a minha inteligência está dizendo que eu não posso mais fazer isso, que isso me faz mal. Eu faço mal para alguém, no começo me sentia bem de fazer o mal, de praticar. Em algum momento isso começa a fazer, não faz mais muito sentido. E eu começo a desenvolver, por conta da minha inteligência, a parte do desenvolvimento moral. Que uma coisa acontece em decorrência da outra. Faz parte do nosso processo de evolução. Então, a lei do trabalho, voltando para o começo da nossa conversa, a lei do trabalho é a lei maior que impulsiona tudo isso. Se nós tivéssemos recebido, gente, as coisas de mão beijadas, prontas, olha, não precisa se preocupar em plantar nada, porque as coisas simplesmente nascem. Deus fez uma terra maravilhosa, que você não precisa cuidar de nada, e as coisas nascem, as comidas nascem, as coisas funcionam. Era assim no começo. A gente começou a depredar tudo isso e querer mais. Desde sempre, a gente não se aquieta, não se contenta com o básico. Desde sempre, a gente tem a nossa relação do querer mais, tanto porque
existe uma preocupação de sobrevivência, que eu preciso ter mais para guardar porque eu não posso passar, por necessidade, por dificuldade, alguma coisa assim. Mas isso também começa em algum momento a mostrar poder. Opa, quem tem mais, pode mais. Quem tem mais, exerce a sua influência, tendo mais, exerce a sua influência sobre as outras pessoas. Isso começa a dar poder. E justamente na linha do poder é que entra o nosso orgulho, entra a nossa vaidade, entra a nossa ambição de querer mais esse poder, de querer cada vez mais as coisas, de se contentar cada vez menos, porque daí o eu entra em foco. Então também é um processo de evolução, só que a gente desvirtuou. Em algum momento a gente desvirtuou, mas faz parte do nosso processo evolutivo. Quase que impossível nós passarmos por esse processo de aprendizado entre iniciar os trabalhos, começar trabalhando, começar a desenvolver inteligência, começar a desenvolver ciência, começar a desenvolver moral. É quase impossível nós passarmos por tudo isso sem passar pela prova da vaidade, do orgulho, da ambição, que se fazem muito presentes nesse processo todo. Essa lei do trabalho, ela está presente na humanidade desde sempre. Desde sempre. E é justamente através dessa lei que o Evangelho vem explicar a lição de hoje.